Questão de número 11 na sua tela, vamos começar a aula resolvendo as questões da primeira prova da OAB, aplicado pela banca FGV. Separei aqui, estou seguindo a ordem das provas, então se você quiser baixar posteriormente a questão e fazer sozinho, é bom também. Mas se quiser pegar só os slides e depois estudar, tá ótimo, porque tá exatamente a prova aqui. Eu nem selecionei questões, eu nem separei. E eu confesso que nos meus cursos de questões de ética, eu sempre faço por tópico as questões, mas eu percebi que o aluno fica muito viciado, né? Às vezes fica cansado de resolver 10, 15 questões do mesmo assunto. Então, misturando facilita nosso estudo, fica mais dinâmico, a gente revisa, anota, então faz tudo em uma aula só. Então, bora lá, questão de número 11. Eu numerei todas as questões do nosso curso, então por isso que eu estou dando sequência ao curso de questões. Claro que uma questão não está vinculada à outra, são questões sempre novas. Então, na tela, questão de número 11. Olha lá. O Esculápio, advogado inscrito há longos anos na OAB, após a aprovação em exame de ordem, ele é surpreendido com a notícia de que o advogado Sófocles, que atua em seu escritório em algumas causas, fora entrevistado por jornalista profissional, tendo afirmado ser usuário habitual de drogas. A entrevista foi divulgada amplamente e, após conversas reservadas entre os advogados, os termos da entrevista são confirmados, bem como o vício portado. Não há acordo contra eventual tratamento de saúde. Então, não há acordo contra eventual tratamento de saúde, afirmando o advogado que continuaria praticando os referidos atos. Vamos lá, pessoal, responde para mim. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, é correto afirmar que, letra A, não há penalidade prevista, uma vez que se trata de uma questão circunscrita à saúde pública. Letra B, o advogado ele pode ser excluído dos quadros da OAB. Letra C, a sanção disciplinar se aplica a eventual uso de drogas. E letra D, no caso em tela, a sanção disciplinar aplicável. Meus amigos, essa é a questão, vem aqui comigo, é a questão para errar, né? Por que para errar, pessoal? Porque neste caso, como que eu vou apurar, falar que ele vai ser excluído automaticamente ou que não é nenhum tipo de infração? Pensa comigo. Qual gabarito que você marca aí? Questão letra D. No caso, a sanção disciplinar aplicável. Você concorda comigo que, por exemplo, você é verificado que você é usuário de drogas. Não é uma conduta compatível com a advocacia. Mas antes de excluir você do quadro, eu aplico uma sanção de natureza mais leve, que é, no caso aqui, manter uma conduta incompatível com a advocacia. Gabarito letra D. Há, neste caso, uma sanção disciplinar aplicável. Professora, por que eu não marcaria a letra C? A sanção se aplica a eventual uso de drogas. Falso, pessoal. A eventualidade não está previsto como uma sanção. O que tornou-se aqui uma sanção foi a sua habitualidade. É ele manter um uso de drogas habitual e não quer procurar um tratamento. Aplica-se inicialmente uma sanção de natureza mais leve. Agora observe que, vamos dizer que esse advogado, usuário habitual de drogas, passa a exercer aí com habitualidade, gerar prejuízos por onde passa, eu posso aplicar então de imediato uma exclusão, se for o caso. Agora então, gabarito letra D de dado. Aplica-se a infração prevista no artigo 34, inciso 25, por manter o quê, gente? Uma conduta incompatível com a advocacia, punível com o quê? Com suspensão. Verifica-se, portanto, aqui, gente, que a penalidade aplicada primeiro a ele seria uma suspensão de nível intermediário, previsto no artigo 34, inciso 25. Tudo bem? Beleza. Na letra A fala que não há penalidade. Claro que existe. Se você mantém qualquer atitude incompatível, eu vou apurar esse delito. Vamos supor que eu apliquei, então, primeiramente a suspensão, ele descumpriu, continuou, depois do prazo continuou ainda sendo usuário, eu posso, diante de um erro reiterado, aplicar a exclusão, conforme nós sabemos. A gente vai aplicar a exclusão
no caso do quê? Quando for aplicado 3 vezes a penalidade de suspensão. Com base nisso, vamos seguir adiante. Artigo, então, 34, inciso 25. Faça anotação, faça remissão no seu material. Próxima questão, questão de número 12. Olha essa questão. Os advogados Pedro e João desejam estabelecer sociedade de advogados com o fito de regularizar o controle de seus fluxos de honorários e otimizar despesas. Estabelece um contrato, seu registro no órgão competente. À luz da legislação aplicada aos advogados, é correto afirmar que, letra A, é possível a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais e seccionais diversas. Letra B, o Código de Ética não se aplica individualmente aos profissionais que compõem sociedade de advogados. Letra C, podem existir sociedades mistas de advogados e contadores. E letra D, a procuração ela é sempre coletiva quando atuante sociedade de advogados. E aí, meus queridos amigos, que questão boa para a gente relembrar também alguns conceitos de sociedade. Mas antes de responder, fala para mim qual é o gabarito? Gabarito, a letra A, meus amigos. É possível participação de sociedades sediadas em áreas territoriais de sociedades diversas. Então, eu posso ter participação? Posso ter sem nenhum problema. Vamos agora lembrar e relembrar o conceito das outras alternativas. Vai lá comigo na letra B. A letra B nos diz o seguinte: o Código de Ética não se aplica individualmente aos profissionais que compõem a sociedade. Me explica essa afirmativa. Gente, Código de Ética, Estatuto e Regulamento aplica-se a todo advogado inscrito na OAB, inclusive a um procurador de um estado, a um consultor, a um defensor público, se for o caso. Todo mundo deve cumprir e observar. Não há que se falar que em sociedade esse critério não é observado. Falso, tá bom? Letra C, diz que podem existir sociedade mista de advogado e contador? Claro que não. Se eu tenho duas atividades de natureza distinta, eu não posso vincular a advocacia. Quando eu falo de sócio e sociedade, eu tenho somente entre advogados. Pergunta para você que cai em prova. Eu posso ter uma sociedade profissional com um bacharel em direito? Claro que não. Sociedade de advogados precisa de inscrição na OAB. Então, vedado, eu não posso ter uma sociedade entre advogados e contadores, lembrando que a sociedade ela tem a natureza simples de advocacia. Tudo bem? Letra D, professora. A procuração ela é sempre coletiva quando atuante sociedade de advogados. Falso, meus amigos, porque a procuração ela é sempre individual. Mas, professora, veja bem, eu trabalho no escritório atualmente e eu já peguei várias procurações coletivas. Minha pergunta é, como que é essa procuração seletiva? Descreva para mim este instrumento de procuração. Ah, professora, no mesmo documento de procuração, eu tenho vários advogados com sua respectiva OAB. Minha pergunta, este documento de procuração com vários advogados de OAB é uma procuração coletiva? Claro que não. É uma procuração o quê, pessoal? Individual. Então, gabarito letra A, pessoal. Anota aí, por gentileza. É possível participação. Então, aqui, falso individual. Tudo bem? Então, o gabarito correto é a letra A. Vamos fazer, meus amigos, a remissão legal desse dispositivo? Veja bem, mais uma questão de sociedade de advogados e uma questão que aborda todo este instrumento. Então, artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8.906 de 94, a Lei do Estatuto da Advocacia e da OAB. Aplicam-se todas as normas e regras do Código de Ética, Regulamento e Estatuto aos advogados regularmente inscritos na OAB, inclusive às sociedades profissionais. Artigo 15, parágrafo 2º do nosso Estatuto. Em hipótese alguma, meus amigos, a sociedade pode ter natureza empresarial. Está lá no artigo 16 da lei. E mais uma vez afirmando no artigo 15, parágrafo 3º,
que a procuração tem que ser individual, tudo bem? Faça a remissão no seu material, não deixe de anotar. Tudo aqui é tudo, além de resolver, revisar e aprender, mais importante é mapear, verificar as questões que são sempre repetidas e o dispositivo legal. Gente, se você fizer esse mapa na sua prova, a gente vai gabaritar muito essas questões aqui pra frente, viu? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 13, amigos. Olha só, Hércules, advogado, recém-formado, é procurado por familiares de uma pessoa que descobriu, por vias transversas, está sendo investigada em um processo sigiloso, mas não tem ciência do objeto da investigação. Sem portar o instrumento de procuração, ele dirige-se. Então, vamos voltar à questão, separar as informações. Hércules é um advogado recém-formado, procurado por familiares de uma pessoa que descobriu, por via transversas, está sendo investigado em processo sigiloso, mas não tem ciência do objeto da investigação. Sem portar o instrumento de procuração, ele dirige-se ao órgão investigador competente para obter informações, identificando-se como advogado do investigado. A autoridade competente, em uma decisão descrita, indefere o postulado por estar o quê, gente? Ausente o instrumento do mandato e ainda ser a investigação sigilosa. Vamos para cá, indefere o postulado por quê? Por não ter o mandato e o ser um processo sigiloso. Perfeito. Diante dessas circunstâncias, à luz da legislação aplicável, é correto afirmar que letra A. O acesso a processo sigiloso é possível ao advogado somente quando requer uma prática de ato. B. O acesso dos advogados, dos interessados a processos sigilosos romperia com a proteção que eles mereciam. Letra C. O processo sigiloso é acessível a advogado portando o instrumento de mandato. E por fim, letra D diz que, mesmo sem urgência, a atuação do advogado poderia ocorrer sem mandato em processo sigiloso. Meus alunos da OAB, respondam com base em tudo que você estudou comigo. Qual é o gabarito? Gabarito letra C. Se o processo for sigiloso, precisa de procuração. É uma condição imprescindível. Gabarito letra C. Sempre que cair na sua prova sigiloso, você vai anotar: eu preciso de procuração, tá ok? Sem procuração, você não vai ter acesso. Mas, professora, eu fui contratada pelo cliente, ele tem interesse que eu acesse o processo para a gente bater um papo. O que eu faço? Lamento, porque se você não tiver, neste caso, a procuração, você não vai ter acesso. Aí, seu cliente tem que te passar uma procuração para você entrar no processo, tudo bem? Gabarito, portanto, previsto lá no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94. Eu quero que você anote, porque vai cair na sua prova. Aí você vai me perguntar: professora, por que vai cair esse assunto tão fácil? Porque eu tenho lá no artigo 7, parágrafo 1º, 3 condições. Diz o seguinte: o advogado não vai poder fazer carga de processo arquivado em 3 circunstâncias. Primeiro, quando o processo for sigiloso, porque nós sabemos que sem procuração não tem acesso a processo sigiloso, seja o processo que está tramitando ou que foi arquivado, tá? Quando eu falo arquivado, é o processo que acabou, tá bom? Segundo ponto, também o advogado não vai fazer carga do processo quando neste processo tiver documentos perecíveis, documentos que podem correr o risco de se perder, exclusivos, ou que estão realmente aí com as páginas acabando. Então, diante de uma situação de documento de difícil restauração, eu também não posso fazer carga desses autos. E terceiro, nós podemos falar também aí daquela pessoa que recebeu a sanção de retenção abusiva dos autos. Então, veja o que eu estou relembrando com você. Primeiro, o advogado não pode fazer carga de processo sem procuração quando for processo sigiloso, quando tiver documento de difícil restauração e terceiro, quando demonstrado a retenção abusiva dos autos. Vai cair na sua prova, é uma questão encontrada difícil
difícil você relembrar esse instituto. Como que eu posso configurar, professora, uma retenção abusiva? Muito simples. Vamos dizer, meus alunos, que você vai fazer carga de um processo e você não devolve aquele processo para o cartório. Aquele processo ficou na sua casa 3, 4, 5 meses, mas o cartório não te ligou cobrando o processo. Todo mundo esqueceu da existência dele. Mas, determinado dia, o cartório te liga e pede para você devolver aquele processo. O que você faz? Não devolve no prazo estipulado pelo cartório, o que configura retenção abusiva dos autos. Mas temos um outro exemplo. Vamos dizer que o cartório te ligou e no dia seguinte você devolveu o processo. O que vai acontecer? Nada. Você não recebe nenhuma infração e nenhuma sanção. A retenção abusiva, ela ocorre quando há descumprimento de prazo ou descumprimento de uma norma emitida por uma autoridade competente. Tá bom? Maravilha! Vamos para uma próxima questão, questão de número 14. Diz assim pra gente. Vamos lá. O advogado Walter recebe correspondência eletrônica relatando fatos que o seu cliente apresentou como importantes para constar em um processo judicial a ser iniciado. Expressamente, em outra mensagem também eletrônica, autorizou a utilização dessas informações. Vamos separar aqui as ligações. O advogado Walter recebe correspondência relatando fatos que o seu cliente apresentou como importantes para constar em processo judicial a ser iniciado. Expressamente em outra mensagem, ele autorizou a utilização dessas informações nas peças judiciais. Proposta a ação, os fatos foram, portanto, publicizados, vindo o cliente a se arrepender da autorização dada. Com isto, busca reverter a situação por ele criada. Diante da informação de que, uma vez nos autos, os autos processuais não poderia haver retirado as petições, ameaça o profissional com futura representação disciplinar. O cliente não negou ter autorizado a utilização dessas informações. Com base nisso, é correto afirmar que, diante de tal quadro, é correto afirmar que mesmo com autorização, fatos considerados confidenciais na relação cliente não podem ser divulgados judicialmente. Letra B. As confidências epistolares são protegidas pela uma imunidade absoluta quanto à sua publicidade. Letra C. Essa divulgação depende de autorização judicial. E letra D. Ao advogado é permitido divulgação de confidências com autorização do cliente. Eita, meus amigos. Olha a letra lá de novo. Mesmo com autorização, fatos não podem ser divulgados. Gabarita para mim, por favor, essa questão. Gente, eu quero que você pegue esse slide, deixa todo em amarelo, destaque amarelo, tira foto. Essa questão muito importante. E eu vou anotar antes de responder. Vai cair na prova, tá? Então anota no seu material a questão de sigilo. Vamos ver aqui que eu não respondi a questão ainda, ó. Qual que é o gabarito? Letra A, B, C ou D? Fala pra mim, A, B, C ou D? Galera do meu Brasil, qual é o gabarito? Por favor, gabarito é letra D. Todo mundo do ao vivo errou. Olha que maravilha, hein? Todo mundo aí errando no gabarito. Gente, gabarito é letra D, tá? Eu fiz a leitura do gabarito letra A. Não é A, não. É a letra D. Por quê? Ao advogado, venha comigo, gabarito letra D. Ao advogado é permitido a divulgação de confidências com autorização do cliente. Veja bem, se o meu cliente autorizou levar um documento para audiência, eu levei, o documento está num processo, ele se arrependeu, eu vou responder por isso? Claro que não, meus amigos. Se ele autorizou, eu posso quebrar. Então, o que eu percebi? Que todo mundo errou, tá? E é uma questão, a letra D. Se meu cliente, mais uma vez, autorizou, eu não tenho que responder por nada. Eu vou levar para a audiência e é claro que se o cliente, por exemplo, olha essa situação. Se o cliente erra a questão, vamos lá, vamos ver aqui comigo. Se o meu cliente, ele pega e diz o seguinte, ele se arrepende, eu não respondo por isso. Mas, se ele me autoriza a levar um documento, eu não sou obrigada a levar. Eu tenho a faculdade como advogada, como profissional, em verificar a pertinência daquele material. Então, olha lá para a questão. Olha só comigo.
Letra A, vamos lá que a galera errou a letra A aqui, ó, gente. Se você marcou a letra A achando que não pode, vamos aqui acabar com esse mito. Olha o que a letra A nos diz. Mesmo com autorização, fatos considerados confidenciais na relação não podem ser divulgados judicialmente. Falso, tá? Falso. Se meu cliente me autoriza, eu posso. E, gente, essa questão aqui, eu falo que vai cair sigilo profissional, porque quando a gente estuda lá no Código Ética o sigilo, nós temos duas hipóteses expressamente no Código de Ética, que diz que o sigilo profissional pode ser quebrado quando? Diante de grave ameaça à vida e honra de outra pessoa e, segundo, em caso de legítima defesa do advogado. E eu acrescento mais uma, quando autorizado pelo meu cliente. Veja comigo o seguinte, se eu posso considerar que o cliente ameaçou o profissional e que a ameaça também poderia ser uma escusa de quebra de sigilo profissional, mas veja bem, não pode. Então, gabarito letra D de dado. Olha só, artigo 36 do Código de Ética, corre para lá, marca, tá? Porque o que acontece aqui, meus amigos? Acontece que se você pensar que se meu cliente me autoriza a levar uma foto, e eu vou dizer que eu não estava muito achando pertinente, mas ele insistiu tanto que eu levei aquela foto comprometedora para a audiência. E aquela foto ficou nos autos onde todo mundo tinha acesso. Responde para mim. Se ele se arrepende, eu vou responder disciplinarmente por isso? Óbvio que não. Olha minha consideração na sua tela com gabarito. Olha aqui. A alternativa D está correta. No presente caso, a autorização pela quebra do sigilo ela é irremediável, uma vez que permite ao advogado revelar os documentos e informações que estão em seu poder. A ameaça do ensejo de processo disciplinar, ela se torna irrelevante, pessoal. Por quê? Porque o objeto que eu estou falando aqui não é a ameaça dele me levar para um processo, não. O que é o objeto da questão que eu estou reafirmando para vocês é justamente o quê? Se eu quebrei e ele autorizou, eu não vou responder por isso. E olha, que eu vou te falar o seguinte, não sou nem de comentar muito, mas é uma questão que muitos professores que ministram ética erram taxativamente, porque eles olham uma questão dessa e marcam aí outra questão. Então, não. Diante de uma autorização, eu posso quebrar. Tá? Então, vamos lá, continuando a questão. Devido à ausência de elementos comprobatórios para o deslinde do procedimento, sendo permissível essa violação do sigilo após a autorização do cliente. Destaca-se que a autorização não obriga o advogado a revelar informações. Gente, toda quebra de sigilo profissional, só relembrando vocês que toda quebra de sigilo profissional é faculdade do advogado. O advogado pode ou não quebrar o sigilo. Diante de uma circunstância prevista lá no artigo 36 sobre quebra, que são duas hipóteses expressamente no dispositivo. Eu, professora Daniela, acrescento uma, que no caso é a autorização. Então, quais são as hipóteses? Duas previstas no Código de Ética. Primeiro, grave ameaça à vida e à honra de uma pessoa. E segundo, nos casos de legítima defesa. Qual que é da professora Daniela? A autorização. Se meu cliente autoriza, eu não vou responder por isso. Ele que responde, tá ok? Ele que arque com os prejuízos. Então, sigilo profissional, né, é uma faculdade do advogado. As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade de defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte. Maravilha, vamos seguir para uma próxima questão, questão de número 15. Olha só, questão de número 15. Juvenal estagiário regularmente inscrito. Antes de avançar para essa questão, eu quero que você deixe marcado no material sigilo profissional, tema na sua prova, tá? E lembre-se, quando meu cliente autorizar, eu posso quebrar o sigilo. Guarda no seu coração, que é uma questão considerada difícil pela banca. Muitos alunos erram porque lembram apenas de duas hipóteses e não interpretam devidamente a questão. Vai para a prática, tá? Coloque-se na prática. Se meu cliente autoriza e eu levo, eu vou responder? Não. Questão 15, vamos avançar, portanto. Questão 15. Juvenal estagiário regularmente inscrito nos quadros da OAB em processo no qual se encontra indicado como tal,
retira do cartório os autos do processo, deixando de devolvê-lo no prazo legal. Vamos lá. Regularmente intimado, mantenha sua inércia. Em termos disso, é correto afirmar o quê, meus amigos? Vamos lá. Letra A. O estagiário não sofre sanções disciplinares. Letra B. O advogado responsável pelo estagiário é o destinatário dessas sanções. Letra C. Letra C. Não há diferença na atuação do estagiário e do advogado para efeito de sanção disciplinar. E letra D. No caso em tela, não haverá qualquer sanção nem ao advogado e nem ao estagiário. Diz para mim o que você marca com essa questão. Essa questão eu reforço com vocês o tema de quê, gente? O tema aqui, no caso de infrações disciplinares. O que você marca como correto? Gente, gabarito letra B. O advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções neste caso. Mas veja bem, o estagiário, quando ele está inscrito na OAB, ele também pode passar por algumas sanções disciplinares, como a censura, a suspensão e a exclusão. Só que evidenciando o processo em si, quem vai responder é o próprio advogado dele. Então, neste caso, o advogado é o destinatário das sanções nesse caso. Por que não poderia ser a letra C, professora? Bom, a letra C diz que não há diferença na atuação do estagiário e do advogado. Claro que há diferença, pessoal. Quando eu falo atuação do estagiário, eu tenho uma limitação a 3 atuações. A primeira, fazer carga de processo. A segunda, obter certidão. E a terceira, petição de juntada. Então, eu tenho sim a diferença de atuação entre estagiário e advogado. Então, eu tenho atos privativos que só podem ser realizados pelo próprio advogado. Professora, por que não é a letra A? Porque o estagiário, pessoal, ele sofre sanções sim. Ele sofre a sanção de... Ele pode ter o quê? Censura. Ele pode também ter o quê? Censura, suspensão e exclusão. Veja bem, meus amigos, olha só, vou gritar para você acordar do outro lado, olha só. Suspensão, exclusão e censura. Uma primeira pergunta. Se o estagiário recebe a penalidade, a sanção disciplinar de exclusão, ele não poderá futuramente ingressar com sua própria inscrição como advogado? Reformulando, se um estagiário recebe uma sanção disciplinar de exclusão, ele não vai poder futuramente pegar a sua carteira como advogado? Falso. Falso por vários motivos. O primeiro, que não existe uma infração, uma sanção eterna perpétua. Segundo, que a gente pode mencionar e destacar, depois de cumprido a penalidade de exclusão e comprovada a sua reabilitação, ele pode retornar aos quadros da advocacia. Veja só, vamos supor que em 2018, o estagiário sofreu uma penalidade de exclusão. Vamos lá. De exclusão, e ele deveria ficar afastado da OAB por 2 anos. Só que em 2018, em dezembro, ele ia se formar. Então, ele já pensa, em 2009, eu vou passar na OAB, vou preencher os requisitos do artigo 8º e vou dar ingresso à minha inscrição de advogado, já que a exclusão foi de estagiário. Pode, pessoal? Claro que não. Ele vai cumprir primeiro a penalidade de 2 anos, vai ter o seu prazo de reabilitação e, portanto, eu tenho aqui a questão de 2009, tá joia? E por fim, gente, nós falamos lá da letra D. O que a letra D nos diz? Que no caso em tela não haverá qualquer sanção nem ao advogado, nem ao estagiário. Claro que tem. A sanção neste caso aqui, pessoal, é justamente o quê? A retenção abusiva dos autos. Perfeito, então. Uma pergunta para ver se você está ligado, se está atento à aula de hoje. Retenção abusiva dos autos, o que acontece? Retenção abusiva dos autos é capaz, por exemplo, o advogado pode fazer carga quando sofre essa sanção? Não, não pode por um determinado período. Então, gabarito está lá previsto no artigo 34. Olha aqui comigo. Artigo 34,
inciso 24 e artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.906. Diz que o advogado é responsável pelos atos praticados pelo estagiário, sendo ambos destinatários das sanções, uma vez que o estagiário, regularmente inscrito, pode sofrer as sanções que eu mencionei, né? Destaca-se que a infração é aplicada ao estagiário e não impede a inscrição como advogado, respeitado o prazo legal da sanção. São os meus comentários, então toda questão eu faço um comentário comentado para deixar aí no seu material devidamente comentado, que você não tenha aí nenhuma dúvida a respeito da questão. Porque quando você for hoje, você assistindo, você consegue acompanhar. Mas depois de uma semana, você quer revisar o slide, ao invés de assistir a aula novamente, você vai direto para o gabarito. Bom, amigos, temos que lembrar a respeito do Instituto do Estagiário de Direito. O estagiário de direito, a única distinção do estagiário para o advogado é apenas uma. Primeiro, aliás, duas distinções. Eu falo do diploma de direito e segundo, eu falo da aprovação no exame de ordem. Então é muito claro essa distinção entre o advogado e o estagiário. Então pensa comigo, se eu falo que a única distinção é a aprovação na OAB e o diploma ou a certidão de graduação, eu posso dizer então que o estagiário não pode exercer uma atividade incompatível com a advocacia? Sim ou não? O estagiário de direito pode exercer uma atividade incompatível com a advocacia? Não, ele não pode. Então você anota no seu material, o estagiário de direito não pode exercer uma atividade incompatível com a advocacia. Vamos voltar para a tela comigo, questão 16. Questão 16, o que nós temos aqui? Túlio, advogado, é surpreendido ao praticar crime inafiançável sendo preso em flagrante pela autoridade policial. Bora para a informação. Túlio, ele é advogado e é surpreendido ao praticar crime inafiançável preso em flagrante pela autoridade policial. A OAB, ela é comunicada. E por meio de um membro da comissão de prerrogativas, acorre a advogada local onde estão realizados os trâmites procedimentais. Nos termos das normas estatutárias, é correto afirmar que, letra A, a previsão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional. Letra B, fato da prisão atingir advogado indica a presença de representante da OAB. Letra C. Só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação de representante. E letra D. A prisão preventiva é aquela que está circunscrita na atuação da OAB. Responde para mim, gente. O que você marca como gabarito? Gabarito letra A. A presença da OAB obrigatória ocorrerá quando? Quando o fato da prisão estiver ligado ao exercício da profissão. Então, se ele foi preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da profissão, a presença de representante da OAB é obrigatória. Então, vamos supor que ele foi preso em flagrante por motivo diverso do exercício da profissão. Vamos dizer que Túlio, ele roubou um carro ou que Túlio furtou um objeto de uma loja. O que você pode me dizer? Que diante desse fato, um furto de uma loja que não está vinculado ao exercício da profissão, ele vai ser preso em flagrante e basta a comunicação à OAB. Esse instituto aqui, essa questão, esse tema, tem um tempo que não cai na OAB. Então vale a pena a gente reforçar a respeito da prisão em flagrante do advogado, lembrando que é obrigatória a presença de representante quando o advogado é preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da profissão. Perfeito. Gabarito, portanto, aí nós podemos falar do artigo 7º, inciso 4º da Lei 8.906 de 94. Temos aqui que o advogado pode ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. E nos demais casos, basta aí uma comunicação expressa à seccional da OAB. Vamos então avançar para mais uma questão, e você percebe que tem questões de
todos os assuntos, meu aluno. Então aqui você faz quase uma revisão de véspera da OAB. Você estuda todos os assuntos, revisa todos os institutos e a gente está revisando cada assunto com suas principais características, pontos extremamente importantes para a sua prova. Questão de número 17 na sua tela. Questão 17, vamos lá. Em termos de processo disciplinar, perante a OAB, é correto dizer que, havendo representação contra presidente da seccional, o órgão competente será quem? Vamos lá, falando de competência. Letra A. Do próprio Conselho Seccional impedido o presidente. Letra B. Do Conselho Federal da OAB. C. O Conselho Federal da OAB, quando houver impedimento de 2/3 do Conselho Seccional de origem para o julgamento. E letra D. Conselho Seccional que for escolhido pelo Conselho Federal por maioria absoluta. Essa questão envolve dois institutos, dois temas importantes. Fala de processo disciplinar, pessoal, e fala também de competência. Qual que é o gabarito? Gabarito letra B de bola, a competência é do Conselho Federal. Veja o seguinte, eu tenho aqui o Conselho Seccional da OAB. Pessoal, o Conselho Seccional da OAB é composto pelos presidentes, pelos membros da diretoria e pelos seus próprios conselheiros seccionais. Quem é o presidente? O próprio eleito pelos próprios conselheiros, né? Diretoria, temos a composição presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto. Quando nós falamos aqui do Conselho Seccional, o que nós podemos citar do Conselho Seccional? Caixa de Assistência dos Advogados, também está dentro do Conselho Seccional, né? Mas aqui não é Conselho Seccional, é Conselheiros Seccionais, que são os próprios advogados inscritos na OAB. Pois bem, o que nós sabemos na estrutura da hierarquia? No Conselho Seccional, nós temos essa seguinte estrutura: presidente, diretoria e conselheiros. Quando um processo disciplinar está sendo atuando aqui contra o presidente, pessoal, única prerrogativa é do presidente. Então, se é um processo contra o presidente, esse processo vai ser julgado aonde? No Conselho Federal da OAB. E é uma regra para todos os conselhos seccionais. Se for um processo contra presidente, sempre é no Conselho Federal da OAB. A minha pergunta, meus amigos, é o seguinte: professor, existe alguma prerrogativa de aprovação? Será que nunca um processo contra o presidente do conselho vai tramitar na própria casa? Nunca, pessoal, nunca. Processos contra, representações contra presidente vai acontecer sempre no Conselho Federal da OAB, sem a exceção, meus amigos. Então, eu vou falar então aqui que eu preciso de aprovação, eu preciso de um quantitativo? Não precisa. E aí vamos aprofundar. Já que a gente falou que aqui a competência é do próprio Conselho Federal do OAB, eu faço a seguinte pergunta. Será que, veja aqui bem comigo, será que o conselheiro, processo contra conselheiro será julgado por quem? Pelo próprio Conselho Seccional da OAB. Processo contra diretores, Conselho Seccional da OAB. Processo contra presidente, a exceção, que vai ser tramitada onde? No próprio Conselho Federal da OAB. Então, veja bem, quem vai julgar os processos do Tribunal de Ética e Disciplina? O Conselho Seccional da OAB. Quem vai julgar processo contra a Caixa de Assistência dos Advogados? A própria seccional. Então, somente o presidente que vai tramitar lá no federal. Já que a gente está nesse assunto, cabe mais uma pergunta. Pessoal, cabe recurso ao Conselho Federal? Sim, cabe recurso. A minha pergunta é, cabe qualquer tipo de recurso ao Conselho Federal? Qualquer tipo não. Vai caber ao Conselho Federal, cabe ao Conselho Federal da OAB recurso de decisões não unânimes do Conselho Seccional e recurso de decisões unânimes, desde que contrarie o Estatuto, o Código de Ética
e o regulamento geral. Então, o Conselho Federal da OAB cabe recurso? Cabe, de onde? Da própria seccional. Naquela estrutura, aquele esqueletinho que a gente já estudou, assim é composto o conselho, os órgãos da OAB. Vamos lá para a nossa tabelinha de novo. Espera lá. Aqui eu tenho o Conselho Federal, Conselho Seccional e Subseção. Essa aqui é a nossa estrutura. O Conselho Federal é o órgão, autoridade suprema, é o órgão superior com personalidade jurídica, existência própria e patrimônio próprio. Aqui a representatividade do Conselho Federal é qual, gente? A representatividade do Conselho Federal é uma representatividade nacional. Então, quando eu falo de todo tipo de representação dentro da OAB, no âmbito nacional, quem faz e quem tem a competência é o Conselho Federal. O Conselho Seccional tem uma representação estadual, distrital e municipal. Então, por isso que em cada estado nós temos uma seccional. E federal, a sede aqui em Brasília, bem próximo, inclusive, aqui dos nossos estúdios, atrás dos nossos estúdios, é o Conselho Federal. E aí, você entende no âmbito nacional. Eu estou aqui aprofundando e revendo com vocês o seguinte. A subseção. Subseção nós temos o quê? Que a subseção é o único órgão da OAB que não tem autonomia. Professora, qual que é a função da subseção? A subseção ela é criada pelo Conselho Seccional. Eu falo de subseção quando? Quando eu quero desafogar, digamos assim, as atribuições da seccional. Gente, quando eu falo atribuição da seccional, significa dizer que eu crio uma subseção quando eu tenho o número de advogados necessários, quando eu tenho uma viabilidade geográfica, uma capacidade econômico-financeira. Então, para criar uma subseção, eu preciso de, no mínimo, aí 15 advogados, tá? E a subseção é o único órgão que não tem autonomia. Então, sempre que você lembrar de um gerente de uma loja, você vai lembrar do conceito de subseção, tá ok? Perfeito. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos avançar, então, para uma próxima questão, questão de número 18, tá? Essa questão está lá no artigo 75 do nosso Estatuto da OAB. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo seu Conselho Seccional quando, aqui afirmando para vocês, não tenham sido unânime ou, sendo unânime, contraria a lei, decisão do Conselho Federal ou até mesmo decisão de um outro Conselho Seccional. Olha esse exemplo, aproveitando esse artigo aqui que nós comentamos. Vamos falar do Conselho Seccional da OAB-DF versus o Conselho Seccional do Goiás. Certo advogado estava ali no fórum trabalhando e cometeu uma infração. Eu desenho pessimamente, né? Vou nem desenhar. Vamos fazer o seguinte exemplo aqui, ó, para você entender. Certo advogado cometeu uma infração disciplinar e aqui o Conselho Seccional do DF aplicou a sanção de censura para aquela infração. Agora, lá no Goiás, um outro advogado, ele cometeu a mesma infração que o advogado de Brasília. Só que ao invés de ele receber uma censura, ele recebeu uma sanção de exclusão. A minha pergunta é a seguinte, diante da divergência de uma infração, uma sanção que aplicou censura e outra que aplicou exclusão, o que a gente pode falar? Censura ou exclusão? Como que fica esse conflito aqui de sanções que foram aplicados? O Conselho Seccional do Goiás pode intervir, no caso aqui o advogado que recebeu a infração, pode mandar o recurso para o Conselho Federal da OAB, porque há um conflito entre a coerência de aplicar o mesmo instituto, mesma infração com sanções disciplinares diferentes. Então, por isso que eu falo, diante da divergência entre decisões de outro conselho, cabe também recurso para o Conselho Federal. A nota vai cair na prova. Eu nunca vi nenhuma prova aplicada pela FGV esse assunto sendo cobrado. Ele sempre cobra a possibilidade de decisões unânimes e não unânimes, mas ele nunca colocou a divergência de decisões entre conselhos. Então anota no seu material para a gente gabaritar aí, tá? Vamos avançar o nosso conteúdo, então, questão 18. Olha só, questão 18, vamos aqui comigo.
Semprônio reside no estado W, onde mantém o seu escritório de advocacia, mas requer a sua inscrição principal no estado K, onde em alguns anos pretende estabelecer domicílio. Separa as informações aí, meu aluno. Vamos separar a informação porque a gente quer a nossa aprovação. Vamos lá. Semprônio reside no estado W, onde mantém o seu escritório de advocacia. Então a pergunta é, onde que é a inscrição principal de Semprônio? Estado W, porque é a sede do seu escritório. Avança. Mas requer sua inscrição principal no estado K, onde em alguns anos pretende estabelecer domicílio concernente ao tema. À luz disso, é correto afirmar o quê, meus amigos? Vamos lá. Letra A. O advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição principal ao seu árbitro. B. O conselho pode autorizar a inscrição fora da sede do escritório. Letra C. Na dúvida entre os domicílios, prevalece o da sede principal do exercício da advocacia. E, por fim, letra D. A inscrição principal está subordinada ao domicílio profissional do advogado. Responde para mim, meus amigos. A inscrição principal está subordinada ao domicílio profissional do advogado. Qual que é o nosso gabarito? Inscrição principal tá o quê? Gabarito letra D. Óbvio. O domicílio, a inscrição principal está vinculada ao domicílio profissional. Se ele está residindo no estado W e exerce lá a profissão, é lá que eu tenho a inscrição principal. Tudo bem? Aqui a letra C está errada por quê, pessoal? Está errada porque não é na dúvida entre domicílios. Não importa se é residencial. O que eu tenho que falar é profissional. Gabarito, portanto, letra D. Tá? Letra D é lá no artigo 10 do Estatuto da Advocacia. Eu quero que você anote e faça menção. Gente, vamos falar um pouquinho a respeito de inscrição para revermos aqui tudo que nós estudamos. Nós temos 3 pontos para falar: inscrição principal, inscrição suplementar e transferência da inscrição. Primeira regra é que você vai dar entrada na inscrição principal no local que você vai exercer a advocacia. Não necessariamente onde você tem o seu escritório, mas onde você exerce. Então, por que eu falo, por exemplo, eu me formei em Brasília e exerço advocacia privada aqui em Brasília. Então, minha inscrição principal é Brasília. Vamos supor que eu estou me mudando para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu vou mudar de domicílio residencial, porque as minhas atividades profissionais continuam em Brasília. Minha pergunta é, eu mudando para São Paulo, eu tenho que transferir a minha inscrição para lá? Não. Por quê? Porque minha atividade, né, aqui em Brasília se concentra em Brasília. Se porventura eu mudei para São Paulo e vou ter alguns processos em São Paulo, o que acontece? Eu solicito, então, a inscrição suplementar. Se a maior concentração for em Brasília, eu peço só a suplementar para São Paulo. Pergunta de prova: quantos atos precisa ser realizado pelo advogado para comprovar, para exigir a inscrição suplementar? Acima de 5 atos privativos. Quando eu falo de 5 atos privativos, eu estou falando o quê? Atos realizados pelo advogado, só que são causas processuais. Então, veja bem, quando eu falo de comprovar prática jurídica ou experiência na advocacia, eu preciso de ter o quê? Preciso ter 5 atos privativos da advocacia. Ato privativo pode ser tanto a consultoria, assessoria e direção jurídica, como também pode ser o quê? O poder judiciário. Quando eu falo de inscrição suplementar, eu falo que eu preciso de acima de o quê? 5 causas. Qual que é a diferença? Quando eu falo de 5 causas, são 5 processos. Exigindo inscrição suplementar, você precisa de 5 processos judiciais, tá certo? Então, gabarito, nós temos aí letra D. Mas, professora, pensa comigo o seguinte, quando que vai acontecer a transferência de inscrição? A transferência acontece quando você muda o domicílio profissional. Então, eu estou indo para morar em São Paulo, acabei todos os processos que eu tinha em Brasília e vou passar a exercer advocacia lá em São Paulo. Aí eu posso pedir a minha transferência. Lembrando que a transferência de inscrição somente vai acontecer
quando você estiver em dia com a sua inscrição principal, pagando anuidade, não ter sofrido nenhuma sanção disciplinar ou estar cumprindo sanção disciplinar. Eu não posso solicitar a minha transferência quando existe alguma pendência lá na inscrição principal. Exemplo, vamos supor que eu recebi uma sanção disciplinar de exclusão. E aí, então, eu quis sair da seccional do DF lá para São Paulo para burlar esse sistema na advocacia. É possível? Não, porque há comunicação entre as seccionais. Para solicitar a transferência, a seccional de São Paulo entra em contato com a seccional do DF. E aqui que eu quero deixar para vocês, lá no gabarito comentado, alternativo letra artigo 10 do Estatuto da OAB. Olha só, a inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio na forma do regulamento. Considera-se domicílio profissional o local onde exerce a sua atividade e mantém os instrumentos de trabalho, afastado aí a sede principal ou filial do escritório. Perfeito, meus amigos? Vamos mais uma questão, então, que a gente está só começando a nossa aula, tá? Tô só esquentando vocês aí, chegando mais quase 1 hora de resolução de questões. Na tela, essa questão, vou começar falando para vocês o seguinte. Vou começar falando que vai cair na prova. Eita, que esse povo tá com muita informação na primeira aula de questão. Gente, prescrição nos honorários advocatícios. A nota vai cair. Ah, lembrando, vou puxar aqui também, aqui, ó. Prescrição de honorários advocatícios, tá? Deixa eu fazer diferente, que você não vai entender nada. Prescrição de honorários advocatícios e também prescrição do processo disciplinar. E eu quero que caia não, né? Vai cair na sua prova a prescrição, anota, prescrição intercorrente, tá? Que é aquela prescrição de 3 anos. Então, olha só, gente, prescrição intercorrente, prescrição de 3 anos, tá ok? Vai cair na sua prova, deixa anotado para você revisar. Mas vamos falar da prescrição de honorários advocatícios. Na tela. A prescrição para a cobrança de honorários advocatícios tem como termo inicial, consoante as normas estatutárias, letra A, o início do contrato de prestação de serviços. B, a sentença que julga procedente o pedido em favor do cliente. Letra C, a data da revogação do mandato. E letra D, o dia do primeiro ato extrajudicial. Você, meu aluno, aprendeu comigo e gabaritou que a letra C é a data da revogação do mandato. Eu só vou falar de uma ação de cobrança com o cliente quando eu não tenho mais relação com ele. Então, por isso que a data da revogação de uma procuração é um motivo aí suficiente, motivo plausível para ensejar essa revogação. Então, veja bem, letra C, a data da revogação do mandato, porque suponhamos que eu tenho o quê? Um término, eu tenho uma quebra de vínculo com o meu cliente. Eu posso falar que o início do contrato? Início não, mas sim o seu fim. Eu posso falar que é a sentença que julga procedente? Não, eu posso falar que é a sentença transitado em julgado. Eu posso falar que é o primeiro ato extrajudicial? Não, eu posso falar o que, gente? Que é a ultimação do ato extrajudicial. Perfeito, então, bora avançar no gabarito, artigo 25, inciso 5º do Estatuto. Por gentileza, meus amigos, anotem, faça essa remissão no seu material, tá? Eu quero que você pegue o seu Vadmeco, ou então vai lá no site do Planalto, baixa a lei e começa a anotar. Tanto as minhas anotações, como de qualquer outro professor que você está acompanhando aqui nas nossas transmissões ao vivo, mas também no nosso curso extensivo e teórico e curso de questões do nosso curso pago, tá? Então assista, faça as remissões sem falta. Bora pra tela, meus lindos, vamos lá! Considera-se o termo inicial para a cobrança dos honorários o seu
encerramento da prestação de serviços profissionais. O término da relação entre advogado e cliente pode acontecer através da revogação, através da renúncia, da validade do contrato ou até mesmo de seu encerramento. Não há que se falar em início do contrato, data da sentença ou do primeiro ato extrajudicial, porque o prazo para o ensejo da cobrança começa a contar a partir do seu rompimento da relação entre advogado e cliente. O prazo é de 5 anos. Mas, como eu comecei falando com vocês de prazo prescricional da ação de cobrança, deixa eu relembrar com vocês o prazo prescricional do processo disciplinar. Veja bem, quando eu falo aqui de processo disciplinar, eu vou anotar aqui no quadro processo disciplinar, eu tenho 2 prazos. O primeiro prazo é o prazo com regra geral, 5 anos. 5 anos a contar do fato, do conhecimento, ou seja, da ciência do fato, a contar do conhecimento do fato pela OAB. E o segundo prazo que eu tenho aqui disciplinar são de 3 anos. O quê? 3 anos quando o processo está suspenso ou pendente. Suspenso não. Quando o processo está parado ou pendente de julgamento ou decisão. Eita, meus amigos, olha que importante. Processo disciplinar como regra vai contar o prazo prescricional de 5 anos a contar do conhecimento do fato pela própria OAB. Então, vamos supor que um advogado cometeu uma infração em 2010. Só que a OAB só teve conhecimento deste fato em 2018. Minha pergunta, quando que vai começar a contar do conhecimento do fato pela própria OAB, tá? Agora, o segundo ponto é prescrição disciplinar. De 3 anos, o prazo de 3 anos vai acontecer quando, gente? Muito simples também. Quando o advogado tiver lá, vamos aqui, 5 anos da OAB. Quando a OAB tem este conhecimento, o que vai acontecer? Notificação das partes, ampla defesa, julgamento e aplicação da sanção. Vamos supor que a OAB teve conhecimento do fato, fez ampla defesa, ouviu todo mundo e o processo ficou parado para julgamento. Se o processo está parado para julgamento há mais, olha só, há mais de 3 anos, 3 anos e um dia já é a mais, tá ok? Há mais de 3 anos. Neste caso, configura a prescrição interdisciplinar, ou seja, a prescrição intercorrente, tá ok? Prescrição intercorrente. Minha aposta para esse exame cair na sua prova, já que é um assunto novo que nunca foi explorado pela banca. Próxima questão, questão de número 20. Olha só, meus amigos, questão de número 20. Caio é eleito senador da República e escolhido para compor a mesa do referido órgão legislativo. Opa, compor a mesa do Poder Legislativo. Como advogado regularmente inscrito nos quadros, pretende atuar em causa própria e realiza consulta nesse sentido. Quanto a este tema, de acordo com as regras estatutárias, é correto afirmar que a atuação de Caio, letra A, que a atuação de Caio ela é possível, pois a função exercida caracteriza mero impedimento. Letra B, a atuação de Caio não é possível, sendo o caso de incompatibilidade, mesmo em causa própria. Letra C, em causa própria constitui uma exceção aplicável ao caso. E letra D, poderá ocorrer nessa situação mediante uma autorização especial. Amigos, me responda por gentileza, qual o gabarito dessa questão? Gabarito letra B de bola. Não é possível porque nós temos uma situação de incompatibilidade. Se eu falo membro de mesa do Poder Legislativo, você já sabe, eu tenho uma incompatibilidade. Mas vamos supor que Caio, eleito senador, não estivesse aí compondo a mesa do Poder Legislativo. Minha pergunta é, ele poderia advogar em causa própria? Sim, porque membros do Poder Legislativo são impedidos. Vamos para essa regra, que essa regra é importante. Se for membro da mesa
do Poder Legislativo, eu tenho o quê? Regra de incompatibilidade. Não pode advogar nem em causa própria. Mas, se eu falar para você, membro do Poder Legislativo, você vai lembrar que é o quê? Impedido. Se é impedido, pode atuar em causa própria, menos contra a entidade que remunera. Perfeito. A minha pergunta, então, para você, meu aluno que vai gabaritar esse exame de ordem, é a seguinte. Pessoal, os membros do Poder Judiciário são incompatíveis ou impedidos? Claro que incompatíveis. Todos os membros do Poder Judiciário são incompatíveis, meus amigos. Então, nessa hipótese, nem aquele psicólogo que passou no Tribunal de Justiça será considerado, tá ok? Então, a alternativa letra B está correta e é o gabarito da questão. Está lá no artigo 28, inciso 1, que fala sobre a incompatibilidade, o qual proíbe o exercício da advocacia aos membros da mesa do Poder Legislativo, as atividades do chefe do Poder Executivo e os seus substitutos legais. No presente caso, a hipótese da incompatibilidade é a composição aqui, então, da mesa do Poder Legislativo. Quem errou essa questão, eu fico muito feliz, porque se errou aqui, não erra nunca mais. Isso é uma pegadinha da banca, tá? Porque a gente se acostuma a decorar aí o quê? Que todos os membros legislativos são impedidos. Leu ali que é um senador, um deputado, já automaticamente associa ao impedimento. Cuidado, se for membro da mesa, eu tenho a incompatibilidade. Aí você me vai perguntar o seguinte, professora, esse membro de mesa aí, quem é que compõe a mesa? A composição de mesa, ela é feita aí pelo próprio escolha de uma eleição. Então, qualquer um pode eleger, tá ok? Bom, vamos lá. Essa foi uma questão que eu vou confessar para você que eu sou fã dessa questão. Aliás, a questão não, dessa prova, né? 25º foi uma das provas que eu mais amei em resolver. Eu resolvi muito no ao vivo com vocês, na correção da banca, mas eu também quero corrigir aqui no nosso curso de questões para que você, meu aluno, tenha um material. Esse material eu também coloquei no slide, tá? Então, não se preocupe que vai ficar disponibilizado para vocês no nosso material do curso completo em slide. Eu vou resolver com a fundamentação legal. É só para não desperdiçar o nosso tempo aqui de conteúdo de aula, eu vou resolver dessa forma com vocês aqui agora. Questão de número 1, vamos lá. Olha só. Lina, cidadã que não exerce a advocacia, deseja endereçar a presidência de certa subseção da OAB, representação pela instauração de processo disciplinar em face de determinado advogado pelo consentimento de infrações éticas. Assim, ela busca se informar sobre como pode oferecer tal representação e qual é a forma adequada para tanto. De acordo com o disposto no Código de Ética, Lina poderá oferecer representação pela instauração de processo disciplinar em face de advogado, mas... Vamos lá, gente. Questãozinha sobre direcionamento de competência. Vamos pegar as informações. Lina é uma cidadã que não exerce a advocacia e deseja endereçar à presidência de uma subseção da OAB uma representação pela instauração de um processo disciplinar. Eu quero saber como é que está essa questão para vocês. Está ruim a visualização? Deixa eu ver se assim fica melhor. Assim fica melhor? Então, Lina, cidadã que não exerce a advocacia, deseja endereçar. Ok. Assim, ela busca se informar como pode proceder essa representação. Pergunta. Lina poderá oferecer representação pela instauração de processo disciplinar em face do advogado, mas... Letra A. Deve endereçá-la ao presidente do respectivo conselho seccional, uma vez que receber e processar representações com tal conteúdo não se inclui entre as atribuições da subseção. A representação poderá ser realizada por escritor verbal com ou sem identificação do representante. Letra B. Lina deve formular ao presidente do conselho seccional ou à própria subseção. A representação poderá ser realizada por escrito ou verbal, mas é necessária a identificação sob pena de não ser considerada fonte idônea.
Letra C, pessoal, vamos lá. Deve endereçá-la ao presidente do respectivo conselho seccional, uma vez que não se inclui entre as atribuições das subseções receber e processar representações com tal conteúdo. A representação deverá ser realizada por escrito, não sendo considerado fonte idônea as representações verbais ou sem identificação. E por fim, letra D, que nos diz o seguinte: deve formulá-la ao presidente do conselho ou à subseção. A representação poderá ser realizada por escrito ou verbal, com ou sem identificação, e será considerada fonte idônea, ainda que oferecida sem a identificação do representante. Meus amigos, questão do 25º exame, uma prova excepcional. Eu amei essa prova, então vamos lá. Responde para mim a questão de número 1. Gabarito letra? Letra B. Mas, professora, eu não sabia por onde poderia ser representado. Pensa comigo o seguinte: se eu falo para você que a subseção vamos colocar aqui que a subseção é um gerente de uma empresa. O gerente de uma empresa, muitas vezes, ele vai fazer o quê? Coordenar os trabalhos, vai lá fiscalizar os funcionários, vai administrar a casa. Mas qualquer decisão relevante, ele vai encaminhar para quem? Para o proprietário, o dono da loja. Nesse sentido, você concorda comigo? Por exemplo, chega o cliente numa loja e reclama de um produto. A reclamação pode vir tanto para o dono da empresa como para o próprio gerente. Aqui é a mesma coisa. A representação pode ser feita tanto na subseção como no conselho seccional. Porque, querendo ou não, pensa comigo, aquela representação ela vai acabar chegando no conselho seccional. Como assim vai acabar chegando? A subseção não tem a competência para julgar e aplicar as sanções finais. Aliás, ela pode instruir o processo, ouvir partes, sugerir a indicação de uma sanção, mas a ratificação e anuência final é do conselho seccional. Tudo que o gerente de uma loja faz, ele precisa de uma autorização do seu próprio dono da loja. Então, ele pode até mesmo instruir um processo de demissão de um funcionário, mas a decisão final, quem manda é o conselho seccional. Então, vem aqui comigo na letra B, gente. Deve formulá-la ao presidente do conselho ou ao presidente da subseção. Tanto faz direcionar para a subseção como para o conselho seccional. É a mesma coisa. Eu posso mandar a representação tanto para o gerente da loja, como também para o dono da loja, tá? Eu quero que você faça essa associação na sua cabeça. A subseção é o único órgão da OAB que não tem competência. A subseção é o único órgão da OAB que não tem competência, não. É o único órgão que não tem autonomia, que não decide tudo sozinho. Então, volta para a tela. Deve formulá-la ao presidente do conselho seccional ou ao presidente da subseção. A representação poderá ser realizada por escrito ou verbalmente, mas é necessária a identificação do representante. Veja bem, representação, qualquer que seja, pode ser tanto verbal ou por escrito. Claro que uma representação que se faça verbalmente, ela vai ser redigida posteriormente, mas sempre deverá identificar a fonte. Então, o examinador nessa questão, ele foi muito bonzinho. Ele colocou tanto a possibilidade dos dois, do conselho ou da subseção, como também falou que eu preciso identificar a fonte, podendo ser verbal ou escrito. Gabarito, anota comigo, letra B de bola. Ressalto que ainda no nosso curso de questões, eu vou voltar com vocês nessa questão de cada item e fundamentar, tá? Aqui é para a gente otimizar nosso tempo e refazer aqui brevemente com vocês. Questão de número 2. Em determinada sessão do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia, compareceram Arthur. Ah, gente, essa questão aqui, eu vou te falar que é a questão que eu sou apaixonada. Por quê? Desde que eu ministro aula, desde 2014, eu venho sempre falando os mesmos exemplos, dando as mesmas exceções. Quando eu vi essa questão cair na prova, nessa última prova, minha alegria, você nem imagina qual foi. Olha na tela. Em determinada sessão do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia, compareceram Arthur, presidente do Conselho Federal, Daniel, conselheiro federal da OAB, integrante da delegação da Bahia, e Carlos, o ex-presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado da Bahia. De acordo com o Estatuto, para as deliberações nesta sessão,
Fala pra mim, pessoal. Arthur tem direito a voz e voto? Olha aqui, vamos separar as informações. Eu tô falando que é um conselho seccional na Bahia, onde eu tenho um conselheiro federal, um presidente do Conselho Federal, um conselheiro federal e um ex-presidente do próprio conselho. Só com essa informação, você já coloca automaticamente que todos têm direito à voz. O presidente do Conselho Federal, quando vem participar de uma sessão em um determinado conselho, ele somente tem direito à voz. E se eu estiver falando de um ex-presidente também, somente tem direito à voz. Qual é a grande pegada aqui? Gabarito letra D. Arthur, Daniel e Carlos têm direito somente à voz. Gente, atenção. Veja aqui comigo. Quando eu falo direito à voz, eu tenho uma exceção na figura do ex-presidente. Nós vimos que ex-presidentes que estavam em exercício até 5 de julho de 1994 têm direito a voto e voz. É uma exceção. A questão vai sempre pedir sua regra, meu povo. Se não falar aqui, se ele mencionar, por exemplo, o ex-presidente, vamos lá para a questão. Carlos, ex-presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado DF, exerceu o mandato entre os anos de 90 a 93. O que você marca na questão? Que Carlos ia aí, nessa época, ter voto e voz. Se até 5 de julho de 94 um ex-presidente estiver em exercício, ele também passa a ter direito a voto. Tudo bem? Então você guarda com carinho que essa prova, esse novo exame que vai vir, gente, não vai ser assim um exame coisa linda, tá? Vai ter questão nova, vai ter assunto novo e a gente vai debater isso todo no nosso curso de questão, como temos de teoria que você já tem aí documentado, tá? Questão de número 3, vamos lá. Vamos lá, questão de número 3. O Tribunal de Ética e Disciplina de certo Conselho Seccional da OAB decidiu pela suspensão preventiva do advogado Hélio, acusado em processo disciplinar. Hélio, todavia, interpôs o recurso cabível contra tal decisão. Vamos lá. O TED, de certo conselho, decidiu o quê? Suspender preventivamente um advogado em processo disciplinar. Hélio interpôs um recurso. Considerando as regras sobre os recursos em processos que tramitam perante a OAB, bem como a situação descrita, assinale a opção correta. Letra A. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Assim, no caso, o recurso interposto por Hélio será alodido do efeito. Letra B. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo. Todavia, nesse caso, excepcionalmente, pode ser atribuído o efeito se demonstrada a probabilidade de provimento ou se, sendo relevante a fundamentação, o recorrente indicar risco de dano ou difícil reparação. Letra C. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Todavia, o recurso manejado por Hélio se inclui em uma hipótese excepcional, na qual é vedado o efeito suspensivo. Letra D. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo, não sendo permitido a concessão de tal efeito por decisão da autoridade julgadora. Assim, no caso narrado, o recurso interposto por Hélio não será dotado de efeito suspensivo. Pessoal, gabarito da questão é a letra C. Este é um caso excepcional, porque como regra, todo recurso na OAB, vem comigo, tem efeito suspensivo, exceto se tratar de suspensão de advogado pelo Tribunal de Ética e Disciplina e também quando se tratar de eleições. Então, fique atento que é uma exceção, que nós vamos depois, eu vou trazer para vocês aqui no nosso curso a fundamentação legal para que você reforce no seu estudo, tá? Gente, a regra de prazo de recurso, a regra de prazo de 15 dias. Por que eu não falo que no período de eleição não tem efeito suspensivo do recurso?
Muito simples. As eleições começam na segunda quinzena de novembro. Ela tem que terminar ali o mais rápido possível, porque no próximo ano subsequente, em janeiro, eu já tenho que ter a posse dos novos candidatos eleitos na eleição. Então, por isso que não há suspensão de recurso para análise daquele ato, tá ok? Vamos fazer mais uma questão, mais duas questões para a gente finalizar, então, a nossa aula de hoje. Questão de número 4. Olha na tela. O advogado Walter instalou na fachada do seu escritório um discreto painel luminoso com os dizeres: Advocacia Trabalhista. A Sociedade de Advogados X contratou a instalação de um sóbrio painel luminoso em um dos pontos da cidade, onde constava apenas o nome da sociedade e o endereço de sua sede. Já a advogada Helena fixou em todos os elevadores do prédio comercial onde se situa seu escritório cartazes pequenos contendo inscrições sobre o seu nome, ramo do direito em que atua e o seu andar. Considerando essas questões, assinale a opção correta. Letra A, pessoal, apenas Walter e a sociedade violaram. Walter, vamos lá, ele instalou uma fachada no seu escritório, um painel luminoso discreto com o nome do seu escritório. Existe uma vedação quanto a esse tipo de publicidade? Não existe. Nada mais é, pessoal, que um painel no seu escritório. Se o painel está iluminando discretamente, não tem nenhuma vedação. Os únicos advogados que cometeram a infração disciplinar foram o advogado aqui comigo, X, e a advogada Helena. Primeiro, o advogado X, ele colocou um cartaz num painel, onde que foi? Um painel em um dos pontos da cidade. Então, imagina só, você está na parada de ônibus, você vira ali, na parada tem um cartaz de um escritório. Não pode. E a advogada Helena também cometeu uma violação à publicidade. Por quê? Porque ela colocou aí em todos os elevadores cartazes do seu escritório. Então, a gente pode falar que apenas quem? O advogado X e a Helena cometeram a infração. Então, apenas X e Helena violaram a disciplina gabarito, a letra D. Veja o seguinte, vamos recapitular neste momento os assuntos que nós vimos até agora. Nós falamos sobre atos privativos da advocacia, atividade da advocacia, falamos sobre direitos dos advogados, falamos sobre inscrição do advogado, sociedade profissional, falamos sobre competência do Conselho Federal, falamos sobre processo disciplinar e recursos, publicidade profissional, desagravo público, sigilo profissional, ou seja, falamos sobre os assuntos primordiais para a sua prova, né? Então, você, meu aluno, não pode deixar de estudar isso daqui. Vou fazer mais umas questões com vocês aqui. Vamos lá. Questão de número 5. Enzo, regularmente inscrito. Vamos lá, pessoal, quando a gente fala aqui de painel luminoso, só um destaque para você. Painel luminoso, você não vai pensar aí no monte de bola vermelha quadrada. Não, é aqueles painéis discretos luminosos de LED, pode estar dentro do seu escritório. Tem muitos escritórios aí com esse tipo de painel, não tendo nenhum problema, tá? Você não pode ter o painel aí, pisca-pisca, holoforte e os dizeres que estão escritos, tá? Questão de número 5 na sua tela. Enzo, regularmente inscrito junto à OAB, foi contratado como empregado de determinada sociedade limitada, a fim de exercer atividades privativas de advogado. Foi celebrado por escrito um contrato individual de trabalho, o qual estabelece que Enzo se sujeitará ao regime de dedicação exclusiva. A jornada de trabalho acordada de Enzo é de 8 horas diárias. Frequentemente, porém, é combinado que Enzo não compareça à sede da empresa pela manhã, durante a qual deve ficar por 3 horas de plantão, ou seja, à disposição do empregador, aguardando essas horas. Nesses dias, posteriormente, no período da tarde, dirige-se à sede a fim de exercer atividades no local, pelo período contínuo de 6 horas. Considerando o caso narrado e a disciplina do Estatuto da OAB, bem como do seu regulamento geral, assinale a opção correta. Olha lá, meus amigos, letra A. É vedada a pactuação de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como extraordinárias
as horas diárias excedentes a 4 horas contínuas, incluindo-se as horas cumpridas por Enzo na sede da empresa, bem como as horas que ele permanece em sede externa, executando tarefas ou meramente aguardando ordens do empregador. Letra B. É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como extraordinárias as horas que excederem a jornada de 8 horas diárias, o que inclui as horas cumpridas por Enzo na sede da empresa ou efetivamente executando atividades externas ordenadas pelo empregador. As horas em que Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede são consideradas somente para efeito de compensação de horas. Letra C. É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como extraordinárias as horas que excederem a jornada de 8 horas, o que inclui tanto as horas cumpridas por Enzo na sede da empresa, como também as horas em que ele permanece em sede externa, executando tarefas ou meramente aguardando ordens do empregador. E por fim, meus amigos, letra D. É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva. Deverão ser remuneradas como extraordinárias as horas que excederem a jornada de 8 horas diárias, o que inclui as horas cumpridas por Enzo na sede da empresa ou efetivamente executando atividades externas ordenadas pelo empregador. As horas em que o Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede são consideradas somente para efeito de compensação de horas. Então, meus amigos, sem dúvida nenhuma, gabarito letra C. Dedicação exclusiva é um regime que, sim, é permitido ao advogado empregado. O advogado pode trabalhar como no contrato estabelecido de 4 horas, sem dedicação exclusiva, e se ele tem um contrato de dedicação exclusiva, o contrato é de 8 horas. Amigos, relembre o seguinte: se eu tenho um contrato de dedicação exclusiva e eu tenho um prazo que eu fico em casa à disposição do meu empregador, é claro que esse horário também vai estar ok. Eu vou estar à sua disposição. Gabarito letra C, uma questão extremamente perfeita, sem nenhuma interpretação equivocada aqui. Próxima questão, questão de número 6. Olha lá. O advogado Ícaro, regularmente constituído para uma defesa judicial de certo cliente, necessitou para o correto exercício do mandato que o cliente lhe apresentasse alguns documentos. Após Ícaro solicitar os documentos diversas vezes, realizando inúmeras tentativas de contato, o cliente manteve-se inerte por prazo superior a 3 meses, considerando isso e assinale a opção correta. Letra A. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina dispõe que se presume extinto automaticamente o mandato. Letra B. Diante da inércia do cliente, o Código dispõe que é recomendado a renúncia ao mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita com a menção do motivo que a determinou. Letra C. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética dispõe que é recomendado ao advogado peticionar nos autos, solicitando a intimação pessoal do cliente. Apenas após o ato, se mantida a inércia, presume-se extinto o mandato. E por fim, letra D. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina dispõe que é recomendada a renúncia ao mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou. E aí, meus amigos, gabarito letra D. Vamos dissecar, destrinchar essa questão? Olha que questão legal. Letra D. Por que está correto? Olha, diante da inércia, o Código dispõe que é recomendado o quê? A renúncia do mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia deve ser feita sem menção do motivo que a determinou. Olha, se não há comunicação, providencie então a renúncia da procuração. Quando eu renuncio um instrumento de procuração, eu não devo o quê? Justificar, apresentar um motivo da minha renúncia. Olha, posso acordar hoje e falar, meu cliente, vou estar saindo do processo, estou renunciando à minha procuração. Com base na norma legal, eu vou permanecer no processo após essa renúncia por um prazo de 10 dias corridos. Se eu for substituída no decorrer deste prazo, o prazo torna-se facultativo. Caso contrário, eu vou permanecer os 10 dias. Se eu não ficar os 10 dias no processo, configura o abandono de causa, que é uma infração disciplinar na advocacia. Gente, veja aqui na letra C, ele fala que
que diante da inércia do cliente, o código dispõe que é recomendado ao advogado peticionar nos autos. Essa condição de peticionar nos autos, comunicando a renúncia ou a revogação, ela não existe mais. Inclusive, se você, futuro advogado e futura advogada, fizer isso no processo, você vai ouvir um sermão do juiz, porque isso não existe mais. Tá ok? Maravilha! Próxima questão, então, questão de número 7, na sua tela. José Carlos Santos, advogado, dirigiu-se ao Ministério Público a fim de tomar apontamentos sobre investigação criminal em andamento, conduzida pelo parquê em face de seu cliente em que foi decretado sigilo. Dias depois, José Carlos foi à delegacia no intuito de examinar e retirar cópias de autos de certo inquérito em curso, no qual também foi decretado o sigilo instaurado por um outro cliente. Veja, José dirigiu a MP para tomar apontamentos sobre investigação criminal em andamento, em face de seu cliente, que foi decretado o sigilo. Quando aparecer na sua prova, domingo, qualquer questão de sigilo, o que eu falei para você? Você vai associar à procuração. Beleza. Na tela. Dias depois, José foi à delegacia de polícia no intuito de examinar e retirar cópias dos autos em curso no qual foi decretado. Com base nisso, letra A. Em ambos os casos, José Carlos deverá apresentar procuração tanto para tomar apontamentos sobre a investigação em trâmite perante o MP, quanto também para examinar e retirar cópias do inquérito. Letra B. Apenas é necessário José apresentar procuração para tomar apontamentos sobre a investigação em trâmite, não sendo exigível a apresentação de procuração para examinar e retirar cópias do inquérito. Letra C. Apenas é necessário que José apresente procuração para examinar e retirar cópias do inquérito, não sendo exigível a apresentação de procuração para tomar apontamentos sobre a investigação. E por fim, último, letra D. Não é exigível a apresentação de procuração para examinar e retirar cópias do inquérito, nem para tomar apontamentos sobre a investigação em trâmite perante o MP. Ei, meus amigos, gabarito da questão, letra A. Se você compreende que se é sigiloso um processo, dispensa procuração, não. Sigiloso é obrigatória a procuração. Questão perfeita, letra A. E por último aqui, a questão de número 8. Olha a prescrição intercorrente aqui caindo na sua prova. Carlos praticou uma infração disciplinar oficialmente constatada em 9 de fevereiro de 2010. Em 11 de abril de 2013, foi instaurado um processo disciplinar para apuração da infração e Carlos foi notificado em 15 de novembro do mesmo ano. Em fevereiro de 2015, o processo ficou pendente de julgamento que só veio ocorrer em 1º de março de 2018. De acordo com isso, a pretensão à punibilidade de infração praticada por Carlos, vamos lá. Quando é que foi conhecida a infração? Ele praticou a infração oficialmente constatada em 2010, né? Somente em 2003 foi instaurado um processo para apuração e Carlos foi notificado. Então vamos lá. A infração disciplinar praticada por Carlos, letra A, está prescrita tendo em vista o decurso de mais de 3 anos entre a constatação e a instauração. Letra B, está prescrita tendo em vista o decurso de mais de 6 meses. Letra C, está prescrita tendo em vista o decurso de mais 3 anos para a paralisação para aguardar julgamento. E letra D diz que não está prescrita, tendo em vista que não decorrem 5 anos entre cada uma das etapas de constatação. Veja, meus amigos, o que a questão fala? Que o processo ficou pendente de julgamento. Ultrapassou o período de 3 anos? Sim, gabarito letra C. Trata-se, portanto, de uma prescrição intercorrente. E aqui encerramos nossa primeira aula a respeito de sobre curso de questões da OAB, onde resolvemos vários temas. E encerramos com a nossa última prova. Vou aguardar e vou esperar todos vocês para as nossas próximas aulas de questões, que vamos fazer aqui, gente, todas as provas da OAB, tá? Então, você está no nosso curso, você vai avançando de acorrer com nossas gravações, né, para as questões que vamos aqui resolver com fundamentação e com gabarito. E eu quero chamar a atenção para o seguinte: observa que
As questões aqui falam de todos os assuntos. Então, em 2 aulas, nós vimos praticamente todos os assuntos abordados, tanto no Estatuto, como no Código e como também no Regulamento Geral. E eu vou te falar que eu te espero, então, na nossa próxima aula, você do nosso curso pago. E aí a gente vai continuar resolvendo todas as questões dos principais temas abordados.